Meninas da terceira série, então, sejam bem-vindas a essa aula de TRV. Boa tarde para vocês. Agradeço aqui a participação mais uma vez, tá? O tema da nossa aula de hoje é um tema bastante interessante. Eu gosto muito de tratar sobre esse tema e eu acredito que vai ajudar vocês, tá? Ele, em algum sentido, se relaciona àquela ideia de otimização de tempo, tá? Então, eu queria tratar de um aspecto paralelo a isso e que acaba também participando daquela organização do tempo. Eu vou compartilhar a minha tela agora. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Posso começar a apresentar? Eu preparei aqui um PowerPointzinho bem básico, mas é que eu estou preocupado aqui que na minha casa está tendo um barulho tão grande aqui de uma máquina que está ligada no apartamento, viu? Se por acaso vocês não estiverem entendendo alguma coisa e tal, me avisa, porque eu tô com um ruído de fundo aqui muito grande, sabe? Infelizmente eu vou até aumentar aqui o meu som um pouco para vocês. Não sei, vocês regulem aí, cuidado, tá? Porque tá bem chato aqui pra mim, mas eu vou tentar falar desligando esse ruído de fundo aqui da minha mente, tá? Então eu vou começar aqui a compartilhar a minha tela. E basicamente é o seguinte, gente, eu não sei se vocês já me ouviram falar desse tema que eu vou tratar hoje. Talvez sim, mas enfim, sempre eu posso trazer isso de um formato melhorado, né? Bom, eu vou apresentar os slides, eu vou deixar a tela aqui cheia, portanto, se você quiser me interromper, fazer alguma pergunta no durante, pode acionar o áudio, tá? Porque eu vou deixar aqui a tela toda expandida, e aí eu vou ficar aqui sem a referência do chat, tá? Então vamos lá, eu vou colocar aqui para vocês o seguinte. Então eu preparei aqui um material para a aula de hoje, né? E o primeiro tópico que eu vou colocar aqui para conduzir a conversa é esse aqui, ó. As questões interdisciplinares, elas existem, mas elas ainda não são a regra. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vocês já devem ter feito questões interdisciplinares, seja em simulados, seja nos exercícios de tarefa, seja, enfim, né, em diferentes fontes, ou até em algum vestibular que você já prestou valendo. Pode ser um Enem que você já fez como treineira, alguma coisa assim. Existem questões que elas misturam as disciplinas. Então, por exemplo, você pode ter uma questão de inglês que está no caderno de inglês, mas que ela usa um contexto da biologia e que, se você sabe aquele contexto da biologia, facilita a sua interpretação de texto no inglês. Eu posso ter, sei lá, uma questão de história que ela tem uma inter-relação com um período literário, por exemplo, e ela vai falar sobre uma obra literária e que tem uma relação com aquele contexto histórico também. Então veja, seriam questões interdisciplinares, elas são muito interessantes, é uma tendência atual. Mas o que é que ainda prevalece, né? A gente ainda tem a prevalência das disciplinas isoladas, né? Então, inclusive essa organização ainda está presente na sua organização de rotina escolar, né? De rotina lá no colégio. Então, você tem uma aula de matemática sozinha, você tem a aula de biologia, a aula de geografia. Em algumas aulas as coisas podem se misturar um pouquinho? Até pode, mas é muito pouco ainda, né? Partindo desse pressuposto de que as provas elas estão na sua grande maioria organizadas por disciplinas, concorda comigo que o próprio estudo, portanto, ele deveria também estar organizado nas disciplinas, tá? Então veja, eu vou levar isso em consideração, né? A organização disciplinar, vocês vão entender o porquê. Olha só, eu queria aqui explorar com vocês a chamada caracterização das disciplinas que eu considero quali e as quantitativas, né? Então eu vou falar aqui das qualitativas e das quantitativas. Eu organizei aqui um esqueminha para vocês que é o seguinte, ó. Bom, quais são as disciplinas que nós conhecemos, que nós temos normalmente lá no colégio, enfim, e que vocês veem a vida escolar todinha trabalhando com elas, né? Nós temos
as línguas, né? Seja a nossa língua materna, seja uma disciplina de língua estrangeira. Normalmente a língua portuguesa e a língua inglesa, elas são ensinadas no colégio há muito tempo lá, e vocês têm essas disciplinas também nos vestibulares. Nós temos a história e a geografia. E eu estou colocando aqui alguns pacotinhos por similaridade, né? A história e a geografia, por exemplo, na classificação técnica do Enem, já cairia naquele pacote das humanidades, né? Das ciências humanas e suas tecnologias. Uma duplinha parceira aqui seria a filosofia e a sociologia, que estão muito próximas da história e da geografia. A diferença só é que a sociologia e a filosofia, do jeito que a gente trata ela de forma disciplinar no contexto do ensino médio, é uma especificidade do ensino médio. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Você no ensino fundamental já aprendia história, geografia, português e inglês, mas não aprendia ainda os conceitos e as abstrações que a sociologia e a filosofia trazem no ensino médio. Então isso aqui é um diferencial próprio do ensino médio, né? Mas ainda dentro desse pacotinho eu tenho a área de humanas e suas tecnologias. O que mais? Aí nós temos a biologia, enquanto uma ciência da área de ciências biológicas, né? Que estuda a vida e todos os seus fenômenos, tá? Aqui eu já começo a entrar com a biologia naquela grande área chamada ciências da natureza, dentro do Enem, não é verdade? Bom, eu vou colocar aqui mais um outro pacotinho, que é o pacotinho da similaridade entre a química e a física, tá? Então aqui tem uma proximidade muito grande, ao mesmo tempo que a química está muito próxima da biologia, né? Existe inclusive a bioquímica, você vê algumas coisas da química na biologia e vice-versa, você vê algumas coisas de biologia na química às vezes, assim como a biologia ela também tem um pé bastante presente aqui na filosofia, assim como a física também tem uma proximidade com a filosofia, né? Então veja que eu estou tentando agrupar as disciplinas que você tem na escola por aproximação, por característica, tá? Então quando eu faço a caracterização dessas disciplinas, eu estou entendendo que eu consigo organizar isso, tem uma sequência lógica de aproximação pela própria natureza da disciplina, né? E por fim, aquela nossa boa e velha matemática, que talvez seja a mais exata de todas, né? É aquela que mais apela para os números, para os cálculos, para as equações, para as resoluções lógico-matemáticas. Então, a matemática, eu entendo que ela está num extremo, está num local que é diferente do local da língua portuguesa, da língua inglesa. Então, quando eu tento entender a organização das matérias, a minha cabeça pensa um pouco assim, nessa espécie de sequência, tá? E que os extremos, de fato, eles demarcam uma característica contrastante. A matemática tem, enquanto disciplina, uma característica muito diferente do que a língua portuguesa tem. Exige procedimentos mentais bem diferentes fazer uma questão de matemática e fazer uma questão de língua portuguesa, por exemplo, tá? E aí, por conta disso, eu digo assim, que esse pacote de disciplinas que estão aqui mais para o lado esquerdo seriam as disciplinas qualitativas. Aqui está abreviado como quali, mas entenda como qualitativas, tá? E o que é que caracteriza as disciplinas qualitativas? Elas são aquelas que exigem muita análise, portanto elas são analíticas na hora que eu tento resolver. O que significa você ter que apelar para a análise? É você ter que ler o enunciado e a partir dele tomar uma decisão, tá? E isso é muito possível nessas disciplinas. Por quê? Porque diferentemente daquilo que eu citei para vocês, que é o outro extremo, a matemática, na matemática você tem às vezes uma questão que ela tem lá as alternativas, 9, 12, 15, 18 e 21. Aí eu te pergunto, qual desses números é a alternativa absurda lá na questão? Você fica sem saber, porque é tudo a mesma coisa. Se você não sabe resolver, você não sabe chutar se o 9 é melhor do que o 12, ou se o 21 é melhor do que o 18. Né? Agora, no caso das disciplinas qualitativas, você consegue ler a questão, consegue pegar as alternativas e ver pelo menos uma ou duas às vezes, ou três, que são absurdas e você pode eliminar. E isso é feito por um processo analítico. Já no outro extremo, essa área de cá, elas já são questões mais sintéticas. Aqui quando a gente usa a palavra sintética, não é para dizer que ela é compactada, enxuta, pequena, resumida.
é no outro sentido de síntese, é no sentido de produção, de construção, de fabricação, tá? Então veja, as disciplinas quantitativas, elas são sintéticas no sentido de que elas me exigem síntese. Elas me exigem síntese no sentido de produção, construção. Então aqui, por exemplo, na matemática, eu tenho que fazer uma conta necessariamente. Eu não consigo só olhar para a alternativa e já dizer que ela é absurda, né? E muitas das questões da química e da física também são assim, tá? Se você reparar, eu coloquei aqui de propósito, como é que eu posso dizer, nessa intersecção desses dois conjuntos, daquilo que é quali e daquilo que é quanti, fica a biologia. Porque a biologia ela tem características comuns dessas duas grandes áreas. Eu interpreto assim, que a biologia estaria no meio do caminho. Porque eu tenho questões de biologia que são mais qualitativas e não apelam muito para esse raciocínio lógico matemático. Por outro lado, eu tenho algumas questões de biologia que elas são mais de relação de causa e consequência, que dependem de uma lógica, de uma coisa processual, ou até de conta, né? Na própria genética a gente tem questões que envolvem cálculos. Tá? Então a biologia ela fica meio que, ela é um pouco para cá e um pouco para lá, ela está no meio do caminho. Tá? Deixa eu dar uma paradinha. Meninas, tudo bem até aqui? Vocês podem me dar um retorno de como que está essa explicação de caracterização das disciplinas até aqui? Tá tudo bem? Tudo certo? Agora vocês vão entender para onde que eu quero afunilar isso aqui. O que que eu quero, a partir dessa ideia, trazer, tá? É o seguinte, ó. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Não, tá tudo certo. Então, a partir daqui, gente, continuemos. Então, veja, eu disse para vocês assim, olha, né? As questões ainda são, no geral, disciplinares. Né? E aí, portanto, eu posso organizar o meu estudo de acordo com essas disciplinas, que são as das áreas de humanidades, né? E são as mais qualitativas, e eu tenho aquelas mais quantitativas, tá? E aí eu coloquei aqui de brincadeira uma imagem de uma régua, por quê? Porque se você parar para pensar, é como se eu tivesse um grau, né? Quanto mais aqui para direita eu estivesse, maior é o grau de caracterização dessas disciplinas enquanto disciplinas que são exatas da área de matemática, né? Quanto mais para cá eu estou. E quanto mais para o lado esquerdo eu estou, mais eu estou no polo qualitativo dessa régua, né? Tá? Então aqui a biologia ela marca mais ou menos o meio do caminho, é mais ou menos aqui o centro das coisas, tá? Bom, o que eu quero chamar a atenção agora? Eu quero agora chamar a sua atenção para a parte do lado esquerdo aqui, ó. Essas questões do tipo qualitativas, elas costumam propiciar uma resolução mais probabilística. O que é isso? Eu estou comentando aqui a sua possibilidade de eliminar as alternativas absurdas. Então, eu acredito que um aluno que consegue bem num vestibular, ele trabalha muito essa característica que é própria dessas disciplinas. Coisa que é mais difícil de ser feito com as quantitativas, concorda? Então, apesar de vocês me conhecerem, saber que eu sou professor dessa área de exatas, eu defendo a ideia de que quanto melhor você se preparar nas disciplinas qualitativas, mais facilidade você vai ter de pontuar nas provas de vestibular. Porque eu entendo assim, olha, eu não sei se você concorda comigo, mas eu entendo que desculpa que tem um erro aqui, gente, eu vou só consertar. Aqui esse slide já é um slide que eu estou reaproveitando, então aqui é para vocês, terceira série. Então, eu entendo assim, ó, que a relação custo-benefício inerente às questões qualitativas, ela é melhor do que no caso das quantitativas. Eu escrevi difícil, mas traduzindo, né, o que significa isso? Eu sinceramente acho que quando você sabe a matéria, é mais fácil você acertar, por exemplo, uma questão de história do que acertar uma questão de matemática. E isso em diferentes aspectos. Por exemplo, é mais fácil você pontuar nessas qualitativas do que nas quantitativas. Uma das provas disso, da maior facilidade, é que o tempo médio de resolução costuma ser menor. O que significa isso? Suponha que eu saiba a Revolução Francesa, e aí cai uma questão de Revolução Francesa.
Aí eu leio as alternativas e sei qual que é a alternativa correta e marco. Isso demora um tempo para se fazer. Suponha lá que seja uns 2 minutos. Aí eu olho para uma questão de matemática, suponha que ela fale de probabilidade. Eu posso até saber o assunto probabilidade, mas normalmente o meu tempo médio de resolução para eu fazer toda a conta e concluir e chegar na resposta e definir, mesmo que eu tenha acertado, acaba sendo um tempo médio um pouco maior. Então veja, se no final das contas, na hora que eu olhar o resultado final, a questão de história, ela vale a mesma pontuação da questão de matemática, qual das duas é mais vantajosa que eu consiga fazer em quantidade, porque eu preciso usar menos tempo, né? É disso que eu estou falando de melhor relação custo-benefício. A relação custo-benefício ela está toda concentrada nas disciplinas qualitativas, porque você não tem que fazer muitas produções, você tem que apenas analisar. E aí é que está a diferença dessas duas características, as disciplinas analíticas e as sintéticas, tá? Bom, continuando essa lógica, o que eu coloco aqui para vocês ainda, né? Então, qual que seria uma ideia bastante interessante para um aluno assim que ele concordasse com essa proposta que eu estou trazendo para vocês, que ele concordasse com essa ideia? Eu diria assim, que tal então eu adquirir um jeito de fazer as questões qualitativas? Que tal eu conseguir meio que criar minha própria receita de resolver as questões qualitativas, um jeito, uma maquinaria, para eu poder fazer o processo ficar otimizado, para que seja rápido. E aí eu faço isso do jeito que melhor se adapta a mim. Porque o Rogério até pode me ensinar um jeito de fazer, mas eu acho que eu tenho um modelo melhor de resolver. Não tem problema, tá? Então agora eu vou tentar fazer com vocês um exercício prático de resolução de uma questão qualitativa usando um protocolo. Vocês topam que a gente tente fazer um exercício prático agora de como que eu resolveria uma questão de humanas ou de linguagens, que seria qualquer questão qualitativa que eu tivesse? Pode ser? Vamos lá? Então, eu vou rapidamente só parar de compartilhar aqui a minha tela com vocês e depois eu vou abrir de novo para vocês não descobrirem os meus segredos, tá bom? Então aguarda só um minutinho que eu já vou voltar aqui com vocês. Deixa eu só pegar aqui o arquivo que eu preciso. E aí a gente já resolve essa parada. Eu acho que vocês vão gostar da ideia. Então, gente, eu confio muito nessa ideia de você automatizar. Lembra que eu falei para vocês, acho que na nossa primeira aula de TRV, quando a gente combinou aqui, né, nesse período de isolamento, ter as aulas de TRV, eu falei bastante da ideia de automatização, de você ter nos seus processos de estudo e também nos processos de resolução de prova, a possibilidade de, eu não estou querendo que você vire máquina, mas eu tô querendo que você pense que quanto mais você tiver essa capacidade de automatizar, de naturalizar o jeito de fazer as coisas, melhor, tá? Então eu vou abrir aqui uma questão da área qualitativa, que é aquele modelo de questão que eu posso fazer uma análise e chegar a uma resposta. E nós vamos fazer um exercício, tá? O exercício é resolver essa questão tentando ter um protocolo. O que é o protocolo? É uma palavra bonita para dizer assim, eu tenho um passo a passo, tá? Então eu vou agora compartilhar de novo a tela com vocês. Para não estragar a surpresa, eu não vou falar a princípio da onde que é essa prova, de que banca que ela é e tal. Mas eu acho que você não fez essa prova aqui. É muito improvável que você tenha feito essa prova que eu vou mostrar aqui, tá? Então, eu coloquei aqui a questão que nós vamos resolver é essa de número 12, tá? Ela é uma questão da área de ciências humanas. Vamos tentar fazer? Vocês podem ler comigo, tá? Acompanhe aqui comigo a leitura. Aliás, qual seria a primeira etapa de um protocolo de resolução de uma questão do tipo qualitativa? Qual seria a primeira coisa legal de se fazer? Será que seria ler inicialmente todo o enunciado, já de cara, ou compensa mais eu, antes de ler o próprio enunciado, vir aqui antes das alternativas, nesse local onde normalmente está a pergunta do exercício, que é o que ele quer saber, concorda? Então, a primeira coisa que você faria dentro do protocolo da receita de resolução seria
Vamos ler a pergunta. O que é que a questão quer que eu faça? Então aqui, quando eu leio isso que eu deixei ali em destaque, seria, ele pergunta assim, ó, nessa passagem da República, Platão apresenta uma metáfora que descreve. Bom, então eu sei que o que ele quer que eu faça é uma identificação do significado dessa metáfora, o que que a metáfora traz. Mas na pergunta que ele trouxe, tem duas palavras-chave que trazem, elas são repletas de significado. Uma delas é a ideia de república e a outra é a ideia de Platão. Bom, Platão, muito provavelmente você ouviu sobre as ideias dele em aulas de filosofia, por exemplo. E república tem também um significado que provavelmente durante as aulas de história você também teve a construção desse significado. Então vamos dar uma olhada, né, no texto. Agora eu vou ler o texto tentando buscar a minha resposta. Agora eu já sei qual é o comando, o que é que ele quer. Vamos ler o texto rapidamente e ao mesmo tempo com muito foco. Diz assim, ó: na cidade sois todos irmãos, mas o Deus que vos formou misturou ouro na composição daqueles que entre vós que são capazes de comandar. Por isso são os mais preciosos. Misturou prata na composição dos auxiliares, ferro e bronze na dos lavradores e na dos outros artesãos. Em geral, procriareis filhos semelhantes a vós, mas, visto que sois todos parentes, pode suceder que do ouro nasça um rebento de prata, da prata um rebento de ouro, e que as mesmas transmutações se produzam entre os outros metais. Por isso, acima de tudo e principalmente, o Deus ordena aos magistrados que zelem atentamente pelas crianças, que atentem no metal que se encontra misturado à sua alma. E, se nos seus próprios filhos houver uma mistura de bronze ou ferro, que sejam impiedosos para com eles e lhes reservem o tipo de honra devida à sua natureza, relegando-os para a classe dos artesãos e lavradores. Mas se desses últimos nascer uma criança cuja alma contenha ouro ou prata, o Deus quer que seja honrada, elevando-a à categoria de guarda ou a de auxiliar. Então, eu não sei se você interpretou assim como eu, mas eu percebi que nesse texto Platão ele tentou comparar um pouco da estrutura da sociedade ou das pessoas que nascem numa sociedade com alguns metais. E nós sabemos que quando a gente fala em ouro e prata, remete a uma ideia de ser melhor, de ser mais nobre. E quando eu falo, por exemplo, bronze, ferro, eu estou falando de metais que não são tão nobres, não são tão valorizados, certo? Eu acho que vocês podem entrar num consenso com relação a isso. Então eu teria feito a leitura do texto. Agora, é claro, eu tenho que ler as alternativas para ver o que é que eu posso determinar como resposta. Agora eu preciso muito da ajuda de vocês, tá, meninas? Vamos ler a primeira letra, ó. Ele diz assim, que aquela passagem é uma metáfora em que o Platão descreve, será que é a consagração de uma concepção democrática na polis ideal platônica? Será que é a letra A? Será que é a letra B, que ele diz que os diferentes tipos essenciais de capacidades humanas, segundo Platão? Será que é o modelo militarista da utilização social imperante em Esparta? Será que é uma organização democrática de Atenas considerada ideal por Platão? Será que é a igualdade intrínseca que caracteriza todos os habitantes da polis? Eu gostaria da participação de vocês, se vocês tentam chutar aqui, ou não sei se vocês já sabem, alguém já sabe a resposta e quer marcar aqui no chat? Qual é a resposta que acha que poderia ser? Para o que essa metáfora seria, vocês que são meninas espertas, estudiosas e sabem mais filosofia do que eu, e história também do que eu, o que vocês acham que poderia ser a resposta? A, B, C, D ou E? Alguém quer tentar? Não tem problema se errar, gente, eu também não sei, tá? Acha que é a D, Maria Carolina? Peraí, desculpa, sem querer eu tirei. A Isa acha que é a B, né? Então,
vamos com calma. A ideia é a seguinte: segundo o protocolo que eu quero compartilhar com vocês, que é um método de fazer, a ideia é você ir eliminando por absurdo. É você ir tentando encontrar aquelas alternativas que são as que soam mais estranhas para poder que é para poder você tentar eliminar as mais estranhas e aí ir assim fazendo aparecer diante dos seus olhos aquela que você pode marcar como alternativa que vai servir como resposta. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente não tem certeza se é, mas dá para a gente ter, por eliminação, né, essa determinação da resposta, tá? Então eu pensaria assim, para mim, uma que está chamando bastante atenção, porque ela é muito estranha ao que o texto traz, é a letra E, concorda? Quando ele fala assim, a igualdade intrínseca que caracteriza todos os habitantes da polis. Gente, quando ele fala de habitantes que podem ser comparados ao ouro e à prata e outros habitantes que podem ser comparados ao ferro e ao bronze, concorda que não existe essa tal igualdade? Então, para mim, eu não marcaria a letra E simplesmente por uma interpretação, ou seja, eu já eliminei a E, por absurdo, eu acho que ela não é. Ela não tem nada a ver com a descrição do texto, tá? Então, eu ficaria na dúvida entre a A, B, a C e a D, tá certo? Tem uma coisa aqui também interessante, que é o seguinte: será que a letra C seria a resposta? Será que Platão, com aquela descrição, está falando daquela organização militar que imperava em Esparta? Eu não sei se falar que na sociedade você tem algumas pessoas que podem ter um traço de maior nobreza, ou enfim, e outras menos, de que isso está fazendo uma descrição da organização militar de Esparta, entendeu? Então isso daqui também está soando muito estranho a letra C, também acho que não é, tá? Agora tem uma outra análise que eu gostaria de propor aqui. Vocês notaram que tem uma similaridade muito grande da alternativa A com a alternativa D de dado? Vamos ler de novo, ó. A consagração de uma concepção democrática na polis ideal platônica. Isso é o que diz a letra A. Olha a letra D. A organização democrática de Atenas considerada ideal por Platão. Gente, a letra A e a letra D não são praticamente a mesma coisa que está escrita? Então veja, se a letra A praticamente é a mesma coisa que está escrita na letra D, o que eu deduzo? Não, já que não tem como as duas estarem certas, eu deduzo que elas estão erradas, né? Mesmo que eu não soubesse, né, o conteúdo de fato do que ele está querendo dizer com a organização democrática de Atenas. Mas pela análise só do texto que está contido na A e na D, eu percebo que é praticamente a mesma coisa. E eu não posso ter duas respostas iguais como certas. Então, por exclusão, já que eu excluí a E, porque não é igual a essa sociedade, excluí a C, porque o modelo não é tratado modelo militar, e excluo a A e a D, porque elas têm um conteúdo praticamente igual, sobraria para mim como resposta possível a letra B. Né? Aí a alternativa seria, né, a resposta que o Platão ele está tentando, através da metáfora, descrever que eu tenho diferentes tipos essenciais de capacidades humanas. É como se para o Platão, a partir do próprio nascimento, a gente já tivesse condições de saber se aquela pessoa ela tem traços essenciais humanos mais nobres ou menos nobres. Né? E aí por isso ele faz a comparação com determinados metais, o ouro e a prata, ou então o ferro e o bronze. Tá? Então aqui o gabarito dessa questão seria a letra B. Tá? Não tem problema, viu, Maria Carolina, de você ter errado aqui, não tem problema. A questão é a gente discutir o protocolo, o jeito de fazer. Tá? Então eu quis aqui colocar a questão a título de exemplo. Agora, você pode me perguntar assim, tá, Rogério, mas não é tão... As questões que a gente vai fazer no vestibular, o que a gente faz na tarefa, ou num simulado, ou numa prova valendo, elas não são assim, então, às vezes, propícias para eu poder fazer com tanta certeza e achar a resposta, mesmo que eu use que eu tenha essa intenção, né? Como é que eu vou fazer? Então, eu vou aqui propor para vocês, gente, um documento que eu vou abrir aqui também rapidinho e vou tentar aqui mostrar para vocês como é que eu vejo isso, tá? Então, por essa necessidade de defender a ideia que para questões qualitativas eu posso ter um roteiro, eu tentei colocar isso no papel.
Só que o que eu quero deixar muito claro aqui para vocês, depois eu vou mandar esse material para vocês, tá? O que eu quero deixar muito claro é que isso daqui foi um jeito só que eu criei. Você pode criar o seu próprio jeito, tá? Então veja aqui comigo, ó, eu escrevi assim, ó, protocolo de resolução de questões qualitativas. Portanto, isso aqui serve mais essencialmente para as questões de linguagens e humanas. Que questões são essas mesmo? São aquelas que eu abordei com vocês aqui. Quando a gente fala de essas aqui, ó, esse núcleo de questões, e até para muitas questões de biologia, né, pode ser com ou sem a biologia, vamos pensar assim, são essas as disciplinas que o que eu vou falar agora funciona muito bem em fazer, tá? Então, visto isso, como que eu posso ter um protocolo? Como que eu posso ter uma espécie de passo a passo? Veja se a gente acabou fazendo isso no exercício que nós realizamos. Eu leio primeiro a pergunta, porque aí eu já sei qual é o objetivo dessa questão. Aí eu vou para o texto base e eu tento ler apenas uma vez, bem lido, para eu não ter que ficar perdendo tempo de ler muitas vezes o mesmo enunciado e assim, no total de uma prova que tenha 90 questões, se eu lesse cada questão 2 vezes, ao invés de eu ler 90 questões, eu leria 180, e isso toma tempo da minha prova. Então eu tenho que aprender a ler apenas uma vez, tá? Eu até aqui, ó, para não perder essa informação, eu colocaria isso aqui nos slides que eu vou mandar para vocês, tá? Então, nesse protocolo de resolução das questões qualitativas, eu agilizo, ó, eu até coloquei aqui, mas eu não falei ainda, né? Vou explorar esses itens finais, ó. Nesse protocolo de resolução de questões qualitativas, quais são as vantagens que eu tenho de utilizá-lo, né? Bom, será que eu consigo com isso agilizar a resolução dessas questões? E aí com isso eu automatizo, né? Eu tenho um passo a passo, eu sei o que eu tenho que fazer. E mais, com isso eu tenho uma boa gestão do tempo, ou seja, eu não fico repetindo passos que eu já fiz, né? E aí com isso a minha prova roda, né? Quando eu falo assim que a prova roda, significa que eu tomo uma decisão a respeito de uma questão e eu não preciso ficar voltando. Eu vou para frente na prova, na direção de concluir o trabalho de resolução de prova, marcar as respostas no gabarito e finalizar a prova, para que eu não corra o risco de sair desse vestibular dizendo assim, ai, mas não deu tempo, tá? Então todo o esforço é feito nessa direção. Então olha só, deixa eu voltar aqui para a descrição do protocolo. Então, nós temos assim, olha, depois que nós lemos o enunciado de fato, a gente foi lendo as alternativas e a gente eliminou as absurdas. E com isso eu deixei aquela que era a menos absurda, ou seja, a gente considerou como correta, surgir, tá? É como se eu tivesse a noção, por uma comparação, né, uma analogia aqui também, que quando eu estou resolvendo uma questão desse tipo, eu tenho que ir tirando aquilo que é muito diferente, aquilo que é muito estranho à pergunta, e aí eu faço aflorar, eu faço surgir diante dos meus olhos aquela alternativa que parece ser a mais coerente, tá? Eu quero aqui colocar, essa tabela depois vocês podem olhar com mais calma, porque ela é uma coisa mais esquemática, mas o que eu quero mostrar, na verdade, é a descrição de cada caso possível, que é o que está aqui, que eu acho que é mais fácil de entender por escrito até do que o próprio esquema nesse caso que eu coloquei, tá? O que significam esses 5 casos, gente? É porque, como eu disse para vocês, não necessariamente sempre vai ser tudo perfeito, sabe? Não vai dar certo sempre você ler as alternativas e falar, eu sei que a resposta é essa, né? Por que você tem que ter essa consciência? Porque você tem que tomar uma decisão na hora da prova e tem que ser rápida. Se você enrolar, o que vai acontecer? Vai faltar tempo, né? Então veja, o que eu descrevi aqui? Eu descrevi 5 casos, percebe aqui, ó? Então eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto caso, tá? Qual que é o primeiro caso, na minha opinião? É aquele caso onde eu faço o protocolo de resolução e eu tenho certeza da alternativa correta. É um assunto que eu domino, eu li, eu já tenho certeza que aquela questão ali é tal alternativa. Aí eu marco e vou para a próxima questão. Ou seja, nesse caso eu não tenho problema nenhum. Esse é o caso ideal, que é aquele caso que eu já defino na primeira tentativa e eu não preciso me preocupar mais com essa questão. Ela foi feita e acabou, né? Segundo caso, eu tento fazer a questão, eu consigo eliminar 3 alternativas por absurdo, porém, eu fico em dúvida entre 2.
Isso é muito comum, já deve ter acontecido com vocês. Já aconteceu, meninas, de vocês tentarem fazer uma questão e ficar em dúvida só entre duas? E falar assim, ai meu Deus, eu não sei. Ou é essa, mas eu não sei qual das duas. Né? Isso é comum, quase sempre, né, Carol? E a Alicia também, né? Enfim. O que você faz num caso como esse, né? Tem gente que fica um tempão insistindo em tentar lembrar, assim, do fundo da alma, o que pode ser para você falar assim, ah, então é essa com certeza, mas aí não vem. Às vezes não, você não tem esse elemento e você continua em dúvida nas duas. E aí o que é que você faz? Eu penso assim, gente, normalmente, eu não sei se vocês já ouviram aquele ditado antigo que dizia assim, a primeira impressão é a que fica. É mais ou menos isso que eu usaria. Sabe quando você sabe que está em dúvida entre as duas, mas tem uma que parece que lá no seu íntimo é a menos pior? Marca essa, porque normalmente essa é a que está certa. E se a gente fica enrolando muito e aí fica assim, tentando achar pelo em ovo, e acaba mudando essa decisão e colocando na outra, você quando confere o gabarito vê que errou. De ficar ali fuçando demais, sabe? Então, o que é que eu faria nesse segundo caso em que você fica em dúvida entre duas? Eu logo tomaria uma decisão e eu não voltaria mais nessa questão. Ou seja, seria um caso em que eu também já definiria na primeira tentativa. Porque se você deixa essa questão em aberto e fala assim, ah, depois eu volto aqui, aí você já arrumou um compromisso. Você já arrumou uma tarefa a mais que não precisaria, porque se você for voltar nessa questão depois no final da prova, concorda que aí você vai ter que reler de novo o enunciado, vai ficar em dúvida de novo entre as duas de novo, vai ficar angustiada de novo, vai ficar frustrada de novo, tudo de novo. Adianta, gente. Normalmente não vai ter uma eficiência em querer deixar essa coisa em aberto para ser resolvida depois, porque esse depois não é uma questão de você ter mais 1, 2, 3 dias para fazer e ficar voltando no momento que você quiser. A prova passa muito rápido, você não tem esse tempo. A prova ela só roda se você toma decisão e vai para frente. Então tem que ter esse desprendimento, essa coisa mais despachada. Eu não estou dizendo irresponsável, eu estou dizendo mais, sabe, para a prova rodar, para ela andar, toma decisão e vai para a próxima, né? Qual que é o terceiro caso? Olha lá. Eliminar duas alternativas por absurdo e aí você fica em dúvida entre outras três. Por incrível que pareça, eu sugeriria para você que se você estiver nesse caso, que você fizesse um chute, de qualquer maneira você tem que chutar ali, alguma, né? Você já elimina duas. Então, por exemplo, das 5 alternativas, você acha que não é nem a letra E de elefante, nem a letra D de dado. Aí você está entre a C, a B e a A. Chuta numa dessas três, porque com isso você já tem uma probabilidade de 33% de acerto, já é melhor do que 20%. Então você chuta. Suponha que você tenha chutado na B, aí deixa lá. Só que, o que você vai fazer ainda nessa questão? Você assinala do lado da questão algum símbolo que você crie lá, pode ser um hashtag, um asterisco, alguma coisa assim, para que se você no final da prova tente voltar para analisar com um pouquinho mais de detalhe essa questão, aí você pode tentar definir ela numa segunda tentativa. Mas se não der esse tempo para você voltar, como você já teria feito o chute, e esse chute ele já está numa margem de probabilidade melhor, aí você marca isso no gabarito, concorda? O que acontece é assim, tem gente que ao invés de deixar um chute pré-marcado, ele deixa toda a prova acontecer, aí quando chega no final da prova, que ele está naquele desespero, ele vai lá na folha de gabarito, aí ele fala, pô, essa questão eu não defini nenhum chute, aí não dá tempo dele ler de novo e nem lembrar o que era melhor dele marcar. Aí o que acontece? Sabe em qual que ele chuta? Ele chuta, às vezes, ele corre o risco de chutar ou na D de dado ou na E de elefante, que já eram aquelas que ele já tinha eliminado na leitura. Então aí é uma besteira, né? É um erro primário. Porque aí se você tiver esse descuido, você vai acabar chutando em alternativas que você já sabia que não eram. Sendo que você podia ter chutado em uma que de fato depois seria o gabarito. Você teria aumentado a sua chance de acerto nesse fator probabilístico, entendeu? Bom, qual é o quarto caso? O quarto caso ele é até engraçado, porque assim, ó,
você elimina apenas uma alternativa por absurdo, e aí você fica em dúvida entre outras 4, né? Você fala assim, pô, eu só tenho certeza que essa aqui não é, mas as outras aqui para mim tanto faz. O que eu faria, gente? Eu faria um chute, porque pelo mesmo critério, fator probabilístico, então veja, se eu sei que não é uma das alternativas e eu fico entre 4, eu chuto. Ué, eu chuto numa delas, a que me parece menos pior, e acabou. E eu boto a prova para rodar, eu vou para a próxima. Se eu ficar enrolando muito com isso, a chance de eu acertar, tentando assim na hora extrair da minha cabeça uma coisa do além para poder lembrar, não vai. Se você leu e a questão não fez sentido para você, você não sabe qual a resposta, qual é a chance de você durante a prova lembrar isso do nada? E ter completa certeza de que agora você vai acertar. Entende? É muito difícil, né? Qual é o último caso possível? Esse aqui é o pior de todos, né? O quinto caso, você não consegue eliminar nenhuma, por absurdo. Você não tem noção nenhuma do que aquela questão trata. Você fala assim, meu Deus, eu não sei nada dessa questão, né? Isso pode acontecer. O que eu faria se eu tivesse no seu caso, numa situação como essa, que seria do quinto caso? Eu deixaria para fazer um chute desse modelo de questão, só que eu faria esse chute só quando eu fosse passar as respostas no gabarito. E esse chute eu faria de acordo com aquilo que eu chamo de chute colocado. O que é o chute colocado? É quando eu marco a alternativa que eu marquei menos até então. Vocês já fizeram esse exercício de contar o número de letras A's, o número de B's, de C's ou de D's ou de E's que vocês já marcaram ao fazer a prova, para ver qual que apareceu mais ou menos? Provavelmente já fizeram esse exercício. Portanto, vai ter uma alternativa que apareceu menos, certo? Você fala assim, a que menos apareceu no meu gabarito foi a letra B. Aí, para esse quinto caso, eu chutaria na B, porque aí eu teria um critério. Qual seria o critério? Bom, foi a que apareceu menos. Entendeu? E aí vocês vão ver que isso otimiza muito. Bom, gente, eu vou mandar esse documento para vocês. Agora eu vou voltar aqui a tela para mim, para eu poder encerrar a minha fala. Que é o seguinte, ó. A minha mensagem de hoje era essa, tá? Então, o que eu queria aqui deixar para finalizar e resumir a história, é dizer assim, a gente até pode, talvez, numa próxima aula, discutir algum procedimento, se é que ele existe, para questões mais quantitativas, que não foi o que eu falei hoje eu falei das qualitativas. Mas a minha lógica é assim, defina a sua receita. Porque se você tiver a regra que você inventou para você, para fazer as qualitativas, a prova ela anda, gente, porque você não fica empacada, tentando assim decidir em cada questão um jeito novo de fazer para cada questão, entende? Qual é o problema? É quando você quer criar uma regra nova para cada questão, sendo que você tem uma prova com 90 questões. Que tal para essa prova você ter uma regra, uma conduta e que em todas as questões você usa a mesma conduta? Na hora que você tiver em dúvida de como proceder, basta você lembrar, bom, qual é a minha regra? Essa questão é do terceiro caso? É do terceiro caso, tá? Então o que eu faço quando eu estou no terceiro caso? Entende o que eu estou falando? Escreve aí para mim se vocês entenderam o que eu falei. Entende? Sim ou não? Porque essa que é a ideia, sabe? Você tem uma regra de operação. Se você fala assim, ó, eu li a questão, eu fiquei em dúvida entre duas. Qual que é isso daqui? É o segundo caso? Tá, o que eu me comprometi a fazer no segundo caso? Eu me comprometi a chutar e ir para a próxima. Eu chuto naquela cuja primeira impressão foi a melhor que eu tive. E eu não volto mais, nunca mais nessa questão. Eu defini, acabou, eu vou para frente. Entendeu? É isso. Isso é possível de ser feito nas questões qualitativas. Por quê? Porque elas são analíticas. Eu tenho como eliminar as absurdas. Tá certo? Então a proposta de hoje foi caracterizar um pouco melhor as questões das disciplinas qualitativas e dizer que tem um protocolo que você pode criar para facilitar a sua resolução de prova. Você vai fazer isso só no dia do vestibular? Não. A cada novo simulado você pode exercitar o seu protocolo. Eu vou mandar esse que eu apresentei para vocês no grupo de WhatsApp para você ter esse como um protocolo de exemplo, mas você pode criar o seu? Pode, por isso que eu disse que ele é personalizado.
Você pode discordar de mim em algum aspecto que eu criei ali no meu protocolo, mas você inventa o seu. E aí você colhe os frutos positivos ou também os riscos do protocolo que você criar. Tá certo? Mas eu acho que ele é mais viável do que você a cada questão inventar um jeito de fazer, porque isso leva tempo na prova. Você não pode inventar um jeito diferente para fazer cada questão. Você tem que ter um mesmo jeito e esse jeito só se repete. Ele só faz a prova rodar. Ele me ajuda a tomar decisões rápidas e aí a minha prova vai para frente. Tá certo? Gente, eu agradeço aqui a participação de vocês e o que eu tinha para falar para vocês hoje de contribuição, de técnica de resolução era essa, tá bom? Fiquem com Deus, bom final de semana, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Eu mando esse material para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado, tchau, tchau.